E hoje a gente vai então falar sobre se amar sem culpa. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir essa live. Hoje a gente vai falar no nosso Conecte-se pra Vida sobre se amar sem culpa. Lembrando que no final dessa live a gente vai fazer um exercício de respiração consciente para que a gente consiga integrar todo o assunto que vai ser falado aqui. Então, à medida com que eu vou falando, é sempre bom você ter por perto uma água, um chazinho, um café, para que a informação, quando ela chega para você, você consiga ir digerindo, engolindo essas informações, deixando com que elas entrem em vocês, para que depois, durante ali a prática de alguns minutos, vocês consigam integrar essas informações e ficar com aquilo que faz sentido para você, que está alinhado aí com os seus valores, tá bom? Lembrando, essa live ela fica salva. A de semana passada já tá lá na conectado.life. Você pode entrar pelo site ou ir direto pelo YouTube. Se você for pelo YouTube, lembrando que peço a gentileza de você se inscrever lá no canal e compartilhar com a sua rede de contato, com as mulheres que você conhece, e que esse conteúdo possa ajudar e chegar mais longe. Então eu peço a ajuda de vocês para que vocês junto comigo consigam levar esse conteúdo para mais pessoas. E a live da semana passada a gente falou sobre ser livre, para se amar. E aí teve vários desdobramentos aí durante a semana, dentro dos atendimentos, porque quando eu trago um assunto aqui para vocês, esse assunto ele já foi trabalhado aqui dentro. E por que eu falo isso, Às vezes a gente está passando por momentos na nossa vida que a gente quer conversar com outras pessoas sobre, E ao longo aí da minha jornada, o que eu entendi? Eu só posso colocar para fora algo, Seja compartilhar numa live, seja trazer às vezes um exemplo dentro de algum atendimento, ilustrar, como exemplo algo que eu tenha vivenciado depois que eu trabalhei aquilo já comigo. E que aquilo tá ok, Então, nossa, eu já resolvi essa situação, eu consigo falar. E por que isso? Porque na nossa fala, a gente carrega uma emoção. Então, quando você vai falar uma história para alguém, você carrega a tua emoção dentro dessa história para essa pessoa. E o que acontece a partir daí? É como se a pessoa sentisse, você de forma inconsciente você libera para ela as suas emoções. Então às vezes preste atenção naquilo que você assiste em notícias, pessoas que você segue na rede, observa como que você fica quando aquela informação chega até você. Às vezes te dá calor, às vezes te dá palpitação, às vezes te dá uma dor de cabeça. Isso é a energia emocional que aquilo te traz na mensagem e você recebe aquilo e fica com você. Então, quando você vai conversar com alguém sobre algo que você está passando, se aquilo está sendo muito difícil para você, essa informação vai junto na fala. Então, a nossa palavra tem muito poder, sim, e a gente precisa ter sabedoria para usar ela. Então, quando eu trago aqui esses assuntos, é porque muitos já foi trabalhado aqui comigo. Eu trago de exemplos de outras mulheres que já atendi aí ao longo dessa jornada de atendimento. Então eu consigo colocar aqui para vocês de uma forma com mais segurança, não só para eu transmitir isso, mas como algo que eu tenha de fato vivido. Eu não consigo compartilhar nada se eu não experimentei, se eu não vivenciei, só porque eu li algo ou porque eu fiz uma aula, um curso, o que quer que seja, tá bom? E aí eu gosto sempre de começar com perguntas. O meu trabalho, ele é baseado em perguntas, porque eu acredito que a pergunta gera um movimento lá no nosso inconsciente. É como se a gente abrisse o nosso baú e revirasse ali dentro. A pergunta, ela faz isso dentro da gente. Ela revira e depois ela vem para o exterior, Então ela vem para nossa consciência, a gente lembra de coisas. É como se a gente conseguisse ler os sinais que o universo está te mandando através de outras pessoas. E aí a primeira pergunta é: quem se ama? Quem que está aqui assistindo
se ama de verdade, na real, né? Eu coloquei na real, é se amar na real, é conseguir se olhar e falar, nossa, eu me amo. Responde aí pra mim, quem se ama? E essa pergunta, a primeira vez que foi feita pra mim bem diretamente, assim, direto e reto, acho que foi em 2015, 2014, onde eu tava numa fase bem difícil comigo, e eu não consegui responder, eu só chorava, na verdade. E por que isso, né? Porque quando a gente fala da gente se amar, a gente tem que ter junto uma aceitação. A gente tem que aceitar junto desse se amar, né? A Elia tá falando eu me amo. E quando eu falo eu me amo, falem isso aí pra vocês. Se vocês puderem falar em voz alta, eu me amo. Como é que essa frase, essas 3 palavras ressoam em você, no corpo de vocês? Quando você fala eu me amo, o que que isso vibra dentro de você? Tudo aquilo que a gente fala tem uma vibração, né? Põe a mão aqui e fala. Você vai sentir essa vibração. Então, esse se amar, ele vai além de eu gostar da imagem que o espelho me mostra. Ele é muito mais interno. Claro que para a gente aprofundar isso, a gente teria que fazer uma aula e levaria umas 2, 3 horas para a gente destrinchar esse assunto. Aqui é para a gente pincelar e refletir. Mas eu me amo e trazer essa fala aqui, bem no meio do seu peito, como é que isso fica para você? Hoje é muito confortável falar, mas já foi extremamente doloroso, onde eu não conseguia falar e só chorava. Eu nem sabia por que chorava e também não sabia por que eu não conseguia dizer. Eu só sabia que eu não conseguia dizer. Então, ao invés de eu me amar, eu sentia raiva de mim. Porque eu não conseguia sentir esse amor. Apesar de saber, né, no mental, de que a gente tem que se amar, eu não conseguia fazer esse movimento. Então, a primeira pergunta, a gente falou semana passada sobre ser livre, né, para se amar. E aqui nós estamos falando que além dessa liberdade, eu preciso fazer esse movimento. E não posso ter nenhum outro sentimento a não ser amor. E o que a gente carrega quando a gente começa a se amar é uma culpa. É como se nós não tivéssemos permissão de se amar. É como se eu tivesse que esperar que alguém me ame. Que meus filhos, meu marido, minha mãe. É como se a gente sentasse num lugar de espera. E se eu tô num lugar de espera, quem espera? É a mulher ou é a criança que espera? A criança espera a mãe para fazer tal coisa, ela espera. A mulher adulta não, ela vai lá e faz. Eu não preciso esperar. Então esse se amar é mais profundo. E a gente vai junto aí conversando sobre isso e bordando. Eu ia trazer um bordado para vocês, eu vou trazer na live que vem. Sobre esse bordado, e esse bordado conta muito uma história sobre como que nós somos. Então, semana que vem, aguardem este bordado que eu vou trazer para vocês. Então, quando a gente fala de se amar, a gente tem que lembrar que eu estou num aglomerado de informações aqui dentro, de coisas que são lindas, maravilhosas, como se fossem pétalas de rosas vermelhas, e eu tenho uma outra parte em mim que está relacionado a uma parte mais obscura, a minhas sombras, aquilo que eu não gosto de mostrar, que eu levei uma vida para esconder, sentar em cima, que eu não quero mostrar, que a gente pode chamar de defeitos. E eu falo bem em aspas, porque defeito é como se você fosse uma máquina e você tivesse com uma peça faltando. Ah, eu tenho um defeito. Porque você tem uma peça faltando? Não tem. E mesmo que você tenha algum órgão faltando no seu corpo, algum membro faltando, ainda assim você é perfeita. Ainda assim você é perfeita. Então essa coisa do defeito é como se você fosse um eletrodoméstico, né? Um liquidificador que está com defeito no seu motor. Então defeito não faz o menor sentido nós usarmos esse tipo de linguagem com a gente. Ah, eu tenho um defeito. Por que é defeito? Quando eu falo que eu tenho um defeito, por exemplo, eu sou muito controladora, então é um defeito.
Você olha o peso que tem isso, ao invés de você dizer, sim, eu tenho comportamento de controle, eu tenho esse tipo de atitude. E ok, porque isso faz parte. Eu não consigo tirar nada. Então, quando eu ponho defeito, é como se eu tivesse que consertar alguma coisa, tá quebrado. E na verdade não tá. Simplesmente está aí. Aí eu posso entender como esse comportamento atrapalha minhas relações. Como este comportamento atrapalha eu botar meus projetos no mundo. Por quê? Porque eu quero controlar tudo, principalmente os resultados. Tipo hoje, que eu queria, a gente tá a semana montando essa estrutura para apresentar a live de domingo, porque a gente quer colocar para mais pessoas e não deu certo. E ok, a gente vai ter a semana toda para trabalhar de novo, para a gente olhar o que não deu certo. Então eu vou ter que avaliar o que não funcionou. Ai, pô, a gente tentou tal coisa, foi o cabo, foi a internet que não sustentou, o que foi? E aí eu vou investigar e melhorar, e domingo que vem a gente vai tentar de novo. Agora, o fato de domingo que vem eu tentar de novo, eu vou ter sucesso? Eu consigo prever? Não consigo. O que eu fiz? Fiquei calma, falei, vou tomar mais uma água, vou no banheiro de novo e já ligo aqui. Então, percebe como tudo que a gente está fazendo a gente precisa estar consciente disso, porque senão algo como ser muito organizada ou você é a rainha das planilhas, eu super te admiro por isso, porque eu não tenho essa habilidade das planilhas e eu preciso disso na vida e eu não tenho, eu tenho facilidade para outras coisas. Então, pegue aquilo que você tem, pontue isso para você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Porque as pessoas que estão te olhando de fora, não podemos esquecer que a gente é espelho. E as pessoas são espelhos para nós também. Vamos lembrar do nosso neurônio espelho. É a troca. Então, quando alguém de fora vem falar algo sobre a minha pessoa, eu sei que essa pessoa não me conhece. Porque ela não sabe o que vai aqui dentro. Ela está tendo uma parte de mim e ela está olhando com os olhos dela, das crenças dela, dos valores que ela traz. Então, não é confiável. Não é confiável, né? Nem que seja aquela pessoa que você ama muito. Mesmo assim, essa pessoa, quando ela fala algo sobre você, é muito mais sobre ela do que sobre você. Então, a gente tem uma questão muito importante que são as inadequações. Ai, mulher, você é inadequada. Quem nunca ouviu isso, né? Você não pode falar assim, você não pode sentar desse jeito, você não pode vestir essa roupa. Ontem eu tava montando um roteiro para live e eu gosto sempre de montar um dia, assim, no final da tarde para noite. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu acredito, e pode ser uma crença isso, de que até aquele minuto eu recebo mais insights para trazer para vocês. É como se ao longo da semana eu fosse dando pontos, sabe? Juntando uma informação na outra, e quando chega no sábado à noite, que eu pego meu chá, sento aqui para montar o roteiro, me vem muito claramente o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso trazer de pauta pra gente destrinchar aqui e conversar. Ali em cima na prateleira, naquela ali, tem o livro Mulheres Correm com os Lobos. Esse livro, eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi sobre ele, em 2015, ele não fazia o menor sentido para minha pessoa. O menor. Eu olhei aquele livro e falei, gente, ai, mulher pelada na floresta, não tem nada a ver comigo, né? Só que era uma crença e não tem nada a ver com mulher que corre pelada na floresta. E se tiver também, qual é o problema? Mas pegar ele e estudar ele, né, com essa consciência que eu tenho hoje, é muito diferente. Então, assim, é um livro que eu não consegui acabar de ler ainda. Eu não li todos os capítulos e eu vou por partes, digerindo e trazendo. Então, uma parte da aula de hoje eu busquei ali, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Eu não gosto da palavra do sagrado feminino, porque existe o sagrado masculino. Então, quando eu fico olhando só para o sagrado feminino, é como se eu estivesse excluindo o outro. E os dois são muito sagrados. Então, eu gosto muito de trabalhar com a minha polaridade. A minha polaridade feminina, a minha polaridade masculina, todos nós temos isso. É uma ideia maravilhosa, Hélia, de fazer um clube sobre este livro. Mas, gente, assim, ó, é um clube que não vai ler o livro em um mês.
Não vai. É um clube que, assim, tem data para iniciar, mas não tem fim. Porque cada parte deles, eu cheguei a fazer parte de alguns grupos, ouvi alguns podcasts sobre isso, e eu não me conectei. Por quê? O ritmo de cada mulher é muito único. O teu ritmo é diferente do meu. Os nossos ciclos são diferentes. A gente está em momentos da vida muito diferentes. E mesmo que a gente tenha crianças da mesma idade. Então, ontem à noite, à medida com que eu ia lendo sobre ele, e eu ficava aqui falando em voz alta, né? Aí meu marido, você tá falando com quem? Eu falei, não, tô falando com meus botões, né? Tô falando aqui com meus pensamentos. Porque eu tive uns insights tão sensacionais, porque assim, quando a gente é mãe, e ela fala muito dessa questão da mulher selvagem, gente, eu tô destrinchando a introdução do livro, né? E aí ela tava falando ali sobre a mulher selvagem, né? Que existe dentro de todas nós. A mulher selvagem, ela está em nós. E aí a gente pode pensar que essa mulher selvagem, quando a gente fala isso, a gente imagina realmente mulher pelada correndo na floresta, né? Como um cavalo selvagem. Mas na verdade não. É a nossa parte de saber, que sabe. É a nossa parte intuitiva, é a nossa parte... Ele é muito íntimo. Mas é uma força que todas nós temos. Todas nós temos ela dentro da gente. Então, aquilo que a gente vivencia no dia a dia, a gente acaba trazendo essa mulher mais próxima da gente. É como se ela tivesse a vida, a gente vai vivendo a vida, né? E a sociedade, a parte cultural, social, a gente vai se afastando dessa mulher. E à medida com que a gente vai tendo experiências, vivendo, estudando, compartilhando com outras mulheres, a gente vai se aproximando dessa essência feminina que todas nós temos, né? Então, assim, é um trabalho que ele vai muito além de você se juntar com mulheres e tomar um cacau e ficar na natureza. É muito mais profundo do que isso. Claro que esses rituais, eles te aproximam, mas não é só o ritual. Ele vai além do ritual. E aí eu tive um insight ontem do que, quando a mulher está na maternidade, ela tem essa mulher selvagem ali muito aflorada. Né? Tenta tirar a cria de perto dela. Veja os animais, né? Tenta pegar o filhotinho ali. Ela vira uma leoa, uma loba, e ela vai proteger a cria dela. Mas, na hora que ela faz isso, ela conforme a criança vai crescendo, porque assim, diferente dos animais, os nossos filhos ficam muito tempo com a gente. Os bichos são diferentes, dá um tempo eles vão seguir a vida deles. Mas com a gente, com os filhos, eles ficam muito próximos. Então, essa fase de desprender, que a criança cresce e se afasta da gente, é aí, depois de, sei lá, 6, 7 anos, que a mulher volta para ela. E nossa, eu sou um ser... Nossa, eu tenho nome... Porque quando a criança nasce, você vira mãe. Você perde a sua identidade. Eu não sei com vocês, mas comigo foi isso, porque ninguém me chamava mais pelo nome, me chamava de mãe. Você vai no pediatra, é a mãe do fulano, da fulana. Você vai, oi mãe, você vai na escolinha, é a mãe. E você perde a identidade. Então, imagina que se a gente não tem essa consciência, casa, depois tem filho, e a gente nem sabe quem a gente é, a nossa tendência é se afastar ainda mais de quem a gente é na real. Quem a gente é na nossa essência, mais selvagem, mais mulher. Então, fazer esses estudos, trazer esses questionamentos, criar essas rodas de conversa é muito rico, porque a gente consegue sim trazer essas perguntas. E aí você consegue entender por que você sente determinadas emoções e por que tem vazio que nada te preenche. É tudo momentâneo. Você compra coisa, come coisa, viaja, faz isso, faz aquilo e não preenche. Então vamos pensar sobre isso, deixa isso aí no ar para a gente pensar. E quando a gente fala sobre a nossa personalidade, a gente precisa entender que a gente tem os nossos temperamentos, né, que vem lá da filosofia, muito antigo, muito antigo mesmo, sobre os temperamentos, é sanguíneo, colérico, melancólico, mas cada indivíduo pode ter sim uma parte que é mais centrada, que é aquilo que ele traz, e o resto que o ambiente foi trazendo. Então, quando a gente pensa em personalidade, a gente também tem que ligar a comportamento. Não tem como eu desassociar. E isso se reflete aonde? Nesse corpo. Nesse corpo aqui.
Então, a forma do seu corpo, a forma da mama, a forma do seu quadril, o formato das suas coxas, da sua perna, tudo isso conversa com este temperamento, conversa com essas emoções. Então, a tarefa que eu deixo para vocês é para que vocês listar mesmo. Em cada item você vai questionar comportamento, todos os meus comportamentos, como é que eu sou? E olhar para você com verdade. Faça isso sozinha, né? E não traga o julgamento junto. Quando a gente fala sobre partes da minha personalidade que eu não gosto, existe um porquê essa personalidade ser assim e existe um porquê eu não gosto. Por que eu não gosto de ser assim? Ah, porque é inadequado? Porque quando eu vou em determinados ambientes as pessoas não sabem lidar com essa minha natureza. Então eu mudo a minha natureza para me adequar àquele lugar. E isso distancia a gente de quem a gente é. Então eu falo isso para vocês de um lugar de quem já ficou bem distante. Então essa mulher que eu estou hoje, e eu falo estou porque amanhã estarei diferente, né? E eu achava que isso era bipolaridade. Ah, não, é porque eu sou do signo de Gêmeos, né? Eu sou geminiana, então é por isso. Uma hora tá cá, outra tá lá. Não, é porque a gente está em processo de transformação o tempo inteiro. Então, eu tenho certeza que quando vocês saírem dessa live, quando vocês assistirem esse vídeo depois, vai ser diferente de quando você começou a assistir. Quando você chegou aqui, você tinha algumas ideias e você vai sair com outras ideias. E você vai misturar tudo isso no seu caldeirão e vai fazer aquela magia maravilhosa que vai servir como uma poção para você. Única e exclusivamente para você. Não vai servir para mim, não vai servir para outro, não, é seu. Então, a gente precisa tomar posse dessas nossas habilidades, dessa nossa intuição. Que nem hoje eu senti de fazer uma coisa diferente para tomar. Eu não quis fazer um chá. Eu quis fazer uma poção, literalmente. Uma água morna com óleos essenciais e quis fazer isso. E ok. E eu não fiquei me questionando, por que veio isso na minha cabeça? Nossa, por que eu... Não. Porque eu decidi fazer um banho de ervas de manhã. Então, teoricamente, eu já tomei um chá no corpo inteiro, antes de eu começar. Então, tudo isso é um saber que vem de dentro, que eu não sei te explicar por que eu senti de fazer isso. Hoje eu não tenho essa explicação. Talvez daqui a um tempo isso venha, tá? Então confia nessa voz que fala aí dentro de você, que é essa mulher. É essa mulher que está se comunicando com você e às vezes você não dá passagem para ela. Porque não é adequado, né? Então assim, façam a lista e questionem. Por que vocês escolheram colocar aquilo? Por que eu coloquei que eu sou arrogante? Porque eu falo assim, porque eu penso desse jeito, porque quando eu falo com as pessoas eu tenho esse tipo de posicionamento. Eu sou muito... sempre coloco as pessoas na frente, eu faço tudo para todo mundo. Por que eu faço isso? É um comportamento. Então, quando você vai mergulhando nessas suas partes, você consegue ir juntando isso para você ficar mais inteira. E aquele vazio... talvez às vezes fique vazio realmente. Isso é uma outra crença, de que tudo que está vazio a gente tem que preencher. Eu tenho um vazio existencial, eu tenho que preencher com comida, com relacionamento, com bebida. Esse vazio, ele representa algo. E qual é o problema de ficar vazio? Eu ouvi isso essa semana e fiquei questionando. Gente, exatamente. Qual é o problema do vazio? Qual é o problema do vazio? Se questionem sobre isso, tá? Perguntem para você. E aí, quando você vai colocando essas respostas, sintam a resposta. Sintam em vocês essa resposta. Aonde ressoa no corpo? Aonde? Essa semana eu estava fazendo uma comida e a Laura falou para mim que ela não gosta lá da abobrinha. E ela falou, mãe, não gosto da abobrinha. E pôs a mão assim. E ela falou, porque lá na escola, quando eu era da creche, eles me obrigavam a comer aquilo. E ela trouxe a mão pro estômago. E eu acolhi essa fala dela e fui conversando com ela sobre isso. Então imagina que a gente, quando criança, também tinha isso. A gente tinha as coisas que a gente não gostava e aquilo vinha pro corpo, mas como não era... ninguém dava a mínima, aquilo passava.
e se distanciava. Então, o nosso corpo tem um saber muito maravilhoso. Então, questione isso com o corpo. Corpo, aonde eu sinto isso? Ele te responde, não se espantem com isso. Corpo, isso é leve ou é pesado? Essa situação é leve ou pesada para mim? Isso é meu corpo? E o corpo vai te responder. Então, assim, acolha a resposta que chega. Mesmo que você não entenda, sentir uma fisgada em tal lugar. Escreve isso. E observa. A nossa tendência é ficar tentando achar resposta para as coisas. Ai, mas isso é por causa disso, porque é daquilo lá. E isso aqui tem a ver com aquele outro. Então, assim, não é assim, linear, né? Ou ponto A no ponto B no ponto... Não funciona assim. É tão amplo, é tão sem controle, não temos controle sobre isso, e que a gente às vezes se perde e não se permite. E a resposta vai chegando e as coisas vão se mostrando e você tá lá distraída tentando ligar os pingos nos is e não consegue. Então, quando você sentir, usa o corpo para mostrar essas sensações para vocês. Talvez venha memórias, talvez venha diálogos internos, que é aquilo que a gente fala pra gente mesmo. Anotem isso para que vocês consigam mais adiante ter as respostas de vocês. E a resposta, ela não vem direta, ela não vem, pensei isso, a resposta é aquilo, ela chega. E se você está distraída, não está em você, a resposta passa. Essa semana eu estava assistindo uma aula que ela falava sobre acessos, né? E acesso é como se fosse uma porta que se abre para aquilo. E às vezes a porta se abre uma única vez. Depois ela vai abrir de novo, mas é numa outra circunstância. E se eu não estou atenta, o acesso passa e eu não pego. Sabe, é como se aquela chance estivesse passando e eu estou distraída pensando em outra coisa e não peguei. E quando eu vejo, a porta já foi. É como se fossem portas holográficas, sabe? Uma hora ela abre aqui, uma hora ela abre lá, e se ela abre aqui, ela não abre ali, e ela muda o tempo inteiro. Então, essas respostas que a gente busca vêm através dessas portas holográficas que são colocadas pra gente. O universo é muito sábio, né? A vida é muito sábia. E a gente não pega. Por quê? Porque eu não tô aqui. Se eu tô em mim, a coisa chega e eu sinto. Se você sentir uma vontade de fazer xixi grande, você vai levantar da onde você estiver e você vai no banheiro. E se não tiver banheiro, você vai dar um jeito de se aliviar. Não é assim? Então, quando a coisa chega no corpo, chega primeiro no corpo. Sempre vem pro corpo, primeiro. Só que se eu não tô atenta, passa despercebido. Quando que eu vou perceber? Quando já tá uma dor de cabeça latejando, quando eu tô com meu pé inchado, né? Quando eu tô com meu estômago queimando, aí eu presto atenção. Aí eu paro para observar. Então, a gente consegue ativar isso antes, desenvolver essa habilidade. Então, é uma habilidade, então eu posso treinar, eu posso me aperfeiçoar nisso, todo mundo pode aprender, se assim quiser. E aí eu consigo voltar para mim, para este corpo aqui. Então, por que a gente, quando a gente faz essa lista das coisas, né, que a gente mais gosta na gente, a gente consegue listar mais aquilo que a gente não gosta do que aquilo que a gente gosta, né? É como se você, coloque quem nunca fez esse trabalho em grupo, em rodas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Liste as coisas que você mais gosta em você. Aí você fica lá pensando, eu gosto da minha comunicação, e fica. Eu cozinho bem, fica. Aí o que você não gosta? A tua lista é vasta. Porque a gente tem uma tendência a se depreciar. É mais fácil me depreciar do que eu trazer elementos, adjetivos favoráveis para mim. Porque a gente vem de uma crença de que, tá se achando, né? Aqui a gente fala assim no Brasil, nossa, você tá se achando. Aí eu não posso me achar. Então, quando você escuta uma mulher que fala dela com verdade pra ela, quando ela fala, não, eu sei que eu posso, eu sou assim, a gente tem uma tendência a julgar. Nossa, tá se achando a rainha da cocada preta, né? A gente fala. Tá se achando, nossa, toda poderosa. E qual o problema dela ser? Então, quando eu julgo, será que é porque eu também não queria ser e eu não consigo? Olhar para mim assim, dessa forma, ainda não é fácil.
porque a gente vem de uma cultura de que a gente não pode, não temos permissão para sermos a nossa potência maior. Então, a gente se questiona, a gente desacredita da gente mesmo, a gente prefere perguntar para o outro, ficou bom? Do que você olhar e falar, nossa, tá ótimo. Independente do que falem, eu vou continuar assim. Então, isso é uma construção também, mas ela é interna. Quando a gente começa, por que a gente tem mais facilidade de se depreciar, eu gosto muito de perguntar que régua que você está usando como parâmetro para medir isso. Que régua você usa? É a sua régua ou a régua de alguém? É uma outra pergunta que a gente deixa aí. Quando eu vou medir as minhas habilidades, medir meu comportamento de adequado ou não adequado, eu uso que parâmetro para medir isso? Se questionem qual é o parâmetro que você está usando, porque geralmente você está se comparando com uma outra pessoa que tem um outro repertório da vida, tem outras experiências e não tem nada a ver com você. Então, percebam que não dá pra gente se comparar com mulher nenhuma, nem com a mãe da gente. Porque tem mulheres que se comparam com a mãe. Eu recebi na caixinha, ainda não respondi, a pessoa falando dessa dificuldade do relacionamento com a mãe, que sente raiva da mãe. Então, uma mulher que sente raiva da mãe, a gente fica parando para pensar o como deve ter sido essa infância. Porque tudo aconteceu lá, do 0 aos 7, né? E aí, dos 7 aos 14, os desafios ficaram maiores, porque aí eu já sei, tô tentando me buscar quem sou. Então, essa raiva vem de algum lugar. E essa raiva atrapalha essa mulher viver a potência dela. Então, ela consegue voltar na infância para resolver isso? Não. Ela resolve daqui para frente e libera aquilo que está lá atrás, no passado dela, porque o passado dela acompanha ela. Tá com ela o tempo inteiro e ela fica revivendo esses pensamentos e não consegue fluir. Nossa, a mensagem dela é muito bonita, depois eu compartilho com vocês. E a virada de chave está numa única palavra: intimidade. A virada de chave sobre a gente se amar sem culpa está na intimidade, que a gente precisa desenvolver com a gente. E essa intimidade tem a ver com o corpo, tem a ver com as suas emoções, tem a ver com os seus sentimentos, com as suas características. E as características pode ser o seu tipo de cabelo, pode ser a sua cor da pele, os acessórios que você gosta de usar ou não. Essas características pode ser estilo de roupa que você usa, o que te deixa mais confortável. Por muito tempo eu usava roupas que não tinham nada a ver comigo. Eu olho para elas hoje e falo, meu Deus, né? Algumas eu já doei, enfim. Por quê? Porque não tem nada a ver com quem eu sou na real. Aquela roupa, ela era para um ambiente. Eu queria me adequar a algo, só que eu não tinha coragem de levar quem eu sou para lá. Jamais eu iria vestida como eu tô hoje, que é uma calça pantalona, uma blusa e um lenço na cabeça. Nunca. Mas jamais, jamais. Eu iria criar todo um arquétipo para aquele ambiente, para passar uma imagem de quem eu não sou. E é um gasto energético absurdo fazer isso. Muito, muito grande mesmo. Então, pensem em quem vocês são, o que vocês gostam de vestir, de comer. Isso diz muito quem você é, de verdade. Então assumam isso para vocês. Não é para mais ninguém. Não é para mim, não é para o companheiro, não é para ninguém, é para você. Assuma. Nossa, eu prefiro roupa larga. Eu prefiro roupa preta, eu prefiro roupa clara. Eu prefiro isso. E assumam esse desejo de vocês, tá bom? Então, quando a gente começa nessa intimidade, para eu acessar ela, eu preciso olhar para minha história, para minhas partes que estão soltas. Imagina que a gente é um quebra-cabeça de milhões de peças. E existem essas pecinhas nossas que estão soltas. Essas peças soltas, elas dizem muito quem eu sou. Então, às vezes a gente pega a peça e fica... Sabe quando você vai montar um quebra-cabeça que você fica olhando? Tem um monte de... Você montou 2 pecinhas aqui, 3 ali, 4 no canto. Fez os cantos, né? Você já fez o cantinho, a gente começa pelos cantos.
E aí tem aquele monte de espaço vazio. Você sabe que tem um monte de peça ali que você precisa pegar e encaixar e você não consegue fazer isso. Você não consegue juntar. São peças soltas. Então, essa peça solta, o que ela representa? Pegue a peça, sinta a peça, converse com a peça. Ela é sua peça. Essa peça vem da adolescência, essa peça vem da infância, essa peça vem de um relacionamento abusivo, essa peça vem de um casamento que não deu certo, essa peça vem de de um namoro lá da minha juventude que não acabou legal e até hoje eu carrego isso. Então, esses mergulhos, todas as pessoas que passaram pela nossa vida vinham com uma pecinha e a gente trocou peças. Então, eu preciso estar com essas coisas em ajuste para que eu tenha leveza e fluir no agora, daqui para frente. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, se você já tem essa listinha, você já fez a sua lista, você vai enxergar essas peças porque elas vão se mostrar para você. Depois da tua lista de identificar, usa essas peças, elas vão se mostrar. E aí você começa a fazer o encaixe. E talvez tenha uma peça que você vai ter que levar para uma terapia. Você vai ter que fazer um Theta Healing, vai ter que fazer uma barra de Access, você vai ter que fazer uma hipnose, você vai ter que fazer uma terapia de regressão, sei lá. Porque tem peça que você vai levar para análise. Você vai levar para a semana de atendimento do curso X. Por quê? Porque é uma peça que precisa ser entendida para saber aonde ela vai se encaixar. E aí eu te pergunto, a gente não tem acesso a todas as peças o tempo todo. Tem muitas que estão aqui, ó, na minha frente, e eu não vejo. Não vejo. É como se eu tivesse véus que me impede de enxergar aonde estão essas peças. Então, à medida com que eu vou ganhando essa intimidade comigo, esses véus vão caindo e eu enxergo essas peças. E aí eu coloco elas no lugar certo. Tem N terapias hoje que você pode utilizar para ajudar você a identificar suas peças. Então, procure. Como que é teu nome? Ferreira 19. Obrigada. Eu adoro quando vocês estão aqui e a gente troca. Eu sozinha não... Por isso que eu falo, gravar vídeo, gravar para subir depois, para mim não faz o menor sentido. Eu gosto dessa troca com vocês. Ela é muito bacana, muito rica para mim e para quem tá aqui também, né? O que acontece? Se eu pegar essas minhas pecinhas e já identifiquei e eu começo a ganhar uma intimidade, sabe assim, vou ficar amiga? Aí quando você fica amiga da sua sombra, tem vários memes que falam sobre isso. Quando você faz essa amizade, fica mais fácil eu olhar e falar, ok, essa parte é minha também, vamos juntas tomar um chazinho. Vamos juntas à praia, essa minha parte, porque todas as partes são minhas. Tem umas que a gente quer rejeitar, mas não adianta, elas vão voltar em outros momentos, em outros contextos, para que você consiga, ok, já tá bom, vai, já entendi, vem comigo, vamos juntas. Eu vou aprender sobre você, você aprende sobre mim e a gente caminha. É muito maravilhoso isso, quando a gente chega nesse nível de, ok, não vou resistir mais a esse processo, vou fazer logo de uma vez. É melhor, é bem melhor. Então, se eu já identifiquei minhas partes, se eu já sei o que eu preciso trabalhar, eu já fiz todo esse trabalho antes, por que eu me sinto culpada? Por que eu ainda sinto culpa? Por que eu sinto culpa? Ainda. Já pararam para pensar sobre isso? Quando que eu vou me priorizar para que eu possa ter este tempo para olhar para tudo isso, para pegar essas peças, escrever? Vocês estão percebendo que é um processo? Não é um curso de 10 dicas para você lidar com a sua sombra. É mais tempo. É mais delicado do que parece. E às vezes a gente não se prioriza. A gente coloca tudo antes. Até porque a gente sabe que esse trabalho vai dar trabalho, né? Eu vou ter que cavucar aquelas partes que eu não quero. Que, ai, tá bom, eu sei que eu sou assim. E não faço nada a respeito. Eu só sei.
É como as pessoas gostam muito de usar a astrologia para justificar comportamento, né? Ah, eu sou assim porque eu sou leonina, sou de escorpião. E ok, fica por isso mesmo? Então, em vez de ficar justificando, investiga mais a fundo. Claro que é muito mais fácil justificar, não é mesmo? Do que dar esse mergulho. Então, pensa sobre isso, tá? Fique com essa. Quando é que você vai se priorizar? Quando é que você vai investir? E quando eu falo investir, não é só investir dinheiro, tá? Porque às vezes a pessoa paga um processo e ela não dá conta do processo. Ela investe o dinheiro, mas ela não consegue investir um tempo para ela poder fazer isso. Ainda ela é super ocupada. Super ocupada. Sim, Tânia. É um exercício que a gente procrastina fazer isso. A gente às vezes perde oportunidades preciosas de ficar sozinha para se olhar, para investigar mais sobre você. Então, quando eu falo de você ter uma prática de conexão com você todos os dias, é exatamente para isso. Porque eu não tenho como ficar sozinha 7 dias para ficar me investigando. E mesmo que eu tivesse, em 7 dias eu não vou me investigar, eu saturo. E chega uma hora que o meu inconsciente ele bloqueia. Porque ele sabe que eu não vou dar conta de digerir aquilo que eu estou trazendo à tona. Então, algumas terapias que a gente faz, algumas vivências, elas são muito intensas. E a pessoa quer mais, mas criatura, tu nem digeriu aquilo ainda. Tu foi lá para um ritual, ficou 3 dias lá na mata, fazendo isso, aquilo, e aí quando tu volta, tu quer mais. Mas tu não quer mexer naquilo que foi visto ali. Essa é a nossa tendência, a gente quer mais, mas a gente não para, não está devagar. É como se a gente tivesse, a partir do momento que a gente abre a caixinha, a gente tem uma urgência de, eu tenho que ir logo, eu tenho que terminar. Eu quero saber logo o que é. Tá, mas você quer saber pra quê? Isso é uma outra coisa que eu uso muito nos atendimentos. Por que você quer investigar isso? É por curiosidade? Você quer saber isso pra quê? O que isso vai te ajudar no teu agora? Porque se não vai te ajudar, você pode ter certeza que vai te atrapalhar. E às vezes tu já tá toda atrapalhada. Nem dá mais. Você já tá toda atrapalhada. Mas mesmo assim você tá ali, né? Eu quero saber mais, eu quero mais. Então, tenham calma nesse caminhar de vocês, nesse mergulho. Invistam tempo, invista dinheiro, sim. Não tem como fazer esse processo se você investir. Você vai ter que comprar um livro, um curso, pagar para alguém te ajudar. E uma coisa eu falo para vocês, dá para fazer sozinho? Até dá. Mas você pode abreviar, né? Então, em vez de eu levar 10 anos, eu posso levar 1 mês. Quando eu tenho alguém conduzindo, essa pessoa, por isso que eu falo, escolham bem quem vai conduzir vocês, porque a pessoa pode te levar para um caminho sem volta. Então, cuidado nessa busca de vocês. Mas mais do que isso confia na pessoa que está te acompanhando. Investigue se ela tem de fato condições de te acompanhar. Olhe a jornada dela, converse com ela, pergunte. Olha, você teve essa experiência? Você fez aquilo? Você fez isso? Como é que é a questão da maternidade? A pessoa nem foi mãe. O que ela sabe sobre maternidade? Ela não viveu. Dani, credo, eu sou aquela pessoa que eu confio em quem viveu, sabe? Então, assim, a pessoa viveu aquilo. Ela teve essa experiência. Então, ela vai falar de um lugar de quem já passou por ali. Claro que eu vou ter que ter a minha experiência de passar, mas ela já passou. Então, ela entende o que eu tô falando. Aquilo que eu sinto, ela consegue me entender. Eu sei que tem pessoas que estudam e atuam. Estuda e atua, ela não vive. E tá tudo certo. E se pra você faz sentido esse tipo de pessoa, legal, vai lá. Pra mim não faz mais isso. Não faz mais sentido. Se você não viveu um relacionamento, quem é você pra falar pra mim de relacionamento? Não faz sentido. Não faz sentido. Se você nunca teve uma crise existencial, o que você vai entender de crise existencial? Né? Então, assim, quando a pessoa fala, é porque eu tenho processos depressivos, eu vou encaminhar para quem tem bagagem. Eu nunca tive depressão.
Já tive tristeza, mas depressão, quadros depressivos, eu não tenho nem perfil para depressão. Não tem perfil, porque eu sou muito ansiosa. Depressão não é o oposto de ansiedade, como as pessoas falam, pelo amor de Deus. Se tiver alguma psicóloga aqui, salva isso. Não tem nada a ver. Depressão é uma coisa, ansiedade é outra. São perfis diferentes, não são opostos, como vendem. Então, se você tem quadros depressivos, eu vou te encaminhar para terapias complementares que está relacionada à depressão, que a pessoa tem experiência em depressão. Tem psiquiatra que eu conheço, tem algumas psicólogas que têm o foco nisso. É que nem trabalhar com criança. Eu tenho filhos pequenos, mas eu não tenho filhos adolescentes, então eu não tenho experiência com mulheres, com mãe adolescente. Eu ainda não cheguei nessa fase. Eu estou me preparando e quando eu passar por ela, aí eu vou ter algo para compartilhar sobre, mas no momento eu não tenho. E eu preciso ser muito honesta comigo e com quem me procura. Então a gente pode sim sentar e trocar. Eu gosto muito de ouvir outras mães que estão passando por essa fase de início pré-adolescente. Por quê? Porque loguinho já tô chegando ali naquela fase. Já tô chegando. Então para que eu vou querer saber sobre vida adulta, de um filho adulto, sendo que os meus ainda nem entraram na adolescência? Conseguem entender? Procurem pessoas que consigam orientar vocês, mas que ela já vivenciou aquilo. Faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Então hoje eu consigo falar sobre se amar sem culpa, porque hoje eu me amo sem culpa alguma. Eu me priorizo. Sim, eu invisto no meu desenvolvimento, porque ninguém vai fazer isso por mim. Se não dá para comprar curso, eu vou assistir o que tem disponível. Gente, tem mais de 56 horas no meu YouTube de vídeo. Só de março até aqui. Fora a quantidade de outros profissionais que tem de várias áreas, de vários formatos. Tem psicólogos consteladores, tem tudo. Tem de tudo para um tudo. Tem para todos os gostos. Tem os que são mais magos, os mais holísticos, os mais espiritualistas. Tem para tudo. Tem os que são relacionados mais à religião A, B e a C. Tem também. Então você escolhe aquilo que faz sentido, que vai te ajudar a te dar um norte. Mas não acredite que você sabe tudo e que você já está resolvida, porque na boa você não tá. Você finge que está resolvida, mas você tá cheia de perrengue aí dentro e não quer resolver. Para de mentir para ti. Ó, é só uma dica. Então assim, quando você vai investir nesses processos terapêuticos, é como se você estivesse dizendo para você, sim, eu importo. Eu importo. Porque se seu filho ficar doente, você vai correr com ele, mas você vai correr para qualquer lugar. Para onde o seu dinheiro pode te levar. Você vai levar na mulher que benze, você vai levar num centro, você vai tomar um passe, você vai levar no pastor, você vai levar em qualquer lugar para resolver aquilo que a criança tem. Não é verdade? E por que com você não tem esse mesmo cuidado? Se você precisa de uma ajuda psiquiátrica, procure um psiquiatra. Se você precisa de ajuda terapêutica, procure um terapeuta que faça a terapia que faz sentido para você. Faça isso por você. Você já percebeu que a sua saúde não está legal? Ai, mas não dá para eu procurar um médico particular, fazer um tratamento, suplementar com cápsulas caríssimas. O que eu posso? Comer comida de verdade. Comer arroz, feijão, batata, cenoura, abobrinha, ovo. Eu posso comer isso. Eu posso tirar o pão e posso colocar uma outra coisa. Então vocês entendem que não tem desculpa? A gente fica botando desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Mas não precisa. Então, eu não posso pagar uma nutricionista. Ah, tudo bem, eu não preciso pagar uma nutricionista, não dá. Mas o que eu consigo fazer? Me observar. Quando eu tenho fome, quando que eu tenho vontade de comer sem estar com fome, quando que é fome emocional, quando não é. Ai, mas eu vou ter que consultar alguém? Poxa, tem um monte de conteúdo gratuito que fala sobre isso. Vai estudar sobre isso para você. Percebe? A gente tem uma preguiça de gastar tempo com a gente. Você gasta tempo com maratonando série, vendo um monte de filme, que ok, é entretenimento, mas de verdade não te ajuda muitas vezes. Cria, na verdade, mais uma cortina de fumaça para você não olhar para a real. Que você tem que viver e não quer viver.
Então, assim, o que mais precisa te acontecer para você falar, meu, eu preciso me priorizar. Eu mereço me amar, sem culpa alguma. Sem culpa alguma. Percebem como a gente vai se deixando, se desconectando dessa mulher selvagem, dessa essência feminina que tem dentro da gente? Essa essência do feminino que nos habita está distantíssima da gente. Então, como que eu consigo ir me aproximando? Quando eu vou me priorizando. Eu posso tomar sol? Devo. Ah, não posso ir para uma praia paradisíaca, mas eu consigo ir no quintal. Eu consigo descer no prédio e tomar sol. O que eu consigo? Então parem de arrumar desculpas, porque eu já fui essa pessoa das desculpas. Eu tinha as mais excelentes, ao invés de fazer. E quando eu não faço, eu assumo, eu não estou fazendo porque eu não quero. Ao invés de dar uma desculpinha. Para a gente fazer a nossa respiração consciente e caminhar para o final aí dessa live, a gente iniciou mais tarde. Para quem entra depois, a gente começou quase 10 horas. Tivemos problemas técnicos aqui. A gente vai fazer o nosso final de respiração consciente, para a gente se conectar um pouquinho com o nosso corpo e se ouvir, tá bom? Então, se você puder fazer essa prática comigo agora, senta em algum lugar e simplesmente escute aquilo que eu vou te trazer. Se você estiver na natureza, muito melhor, muito melhor. Mas se você estiver no seu apartamento, ok, senta num lugar que você se sinta confortável e feche os olhos. E a gente vai começar a se olhar. Se vocês tiverem perguntas sobre o que a gente conversou até aqui, depois vocês mandem para mim, tá bom? Pode ser por aqui, pode ser por direct, a gente conversa um pouquinho mais adiante. Se alguém puder ficar e quiser perguntar, a gente faz isso na sequência, depois da prática. Então, para a gente iniciar a prática de hoje, eu vou pedir para você sentar aí em algum lugar. Se você estiver numa cadeira, apoie os seus pés no chão e deixe a sua coluna reta. Não force suas costas, então encoste na cadeira. Encoste. Ponha um apoio aí, uma almofadinha, um travesseiro, encoste, fecha seus olhos e vá respirando pelo nariz, soltando ar pelo nariz e vai observar como é que está a respiração. Tem pensamentos aí te visitando, porque o conteúdo foi denso, é verdade. Deixa isso ganhar um lugar dentro de você, então vai respirando e vai soltando e vai deixando o corpo se acomodar na postura. Deixe seus pés apoiados no chão e se você estiver sentada no chão, imaginem que raízes vão saindo dos seus pés, saindo de você e se conectando em Gaia. Se conectam na terra, na natureza, nessa força, nessa mãe potente. E deixe com que essa força se transforme em calor. E você sente esse calor no seu corpo. Deixe com que essa força dessa mãe suba pelos seus pés e pernas e se acomode no seu ventre, lá no seu útero. E se por acaso você não tiver mais o seu órgão físico, lembre que você tem o seu corpo energético. Então esse útero lá no corpo energético, ele continua. Então você tem essa força aí no seu útero também. Respira, solta. Leve suas mãos nessa região inferior do abdômen e respire. Mantenha a mão direita ali e leve a mão esquerda no meio do seu peito. Inspira, solta o ar.
e deixe com que tanto o seu útero quanto o seu coração pulsem em ritmo. É nesse lugar que se encontra o nosso maior saber. Não é no nosso cérebro, não é na nossa cabeça, é no nosso coração e é no nosso útero. Os dois pulsam juntos. Vai respirando e vai sentindo essa comunhão entre eles. Respira, vai sentindo. Se os pensamentos te visitar, não tem problema, deixe com que eles passem. Sinta a força que há dentro de você, mesmo que você não saiba ainda como acessá-la. E você tem uma certeza de que ela está aí porque você percebe. À medida com que seu coração pulsa, enche o peito de ar, segura um pouquinho, solta devagar pelo nariz. Mais uma vez, inspira, segura o ar. Pode descer as mãos, apoiar nos seus joelhos. Trazer a atenção para os seus pés apoiados no chão, o seu corpo apoiado aí na cadeira onde você se encontra. E quando você estiver pronto, você pode abrir seus olhos e voltando a sua atenção para o momento presente. Como vocês estão? Estão bem, mulheres? Mandem um feedback para mim, um coração. Obrigada pelos corações, pela resposta de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Então, no próximo domingo, a gente se encontra. Vamos ver se a gente começa. Tentamos entrar ao vivo de novo também no YouTube. Gratidão. A Verônica vai dar um curso hoje à tarde, então depois, se vocês quiserem, entra no @ dela, ali DR Verônica. Ela vai dar um workshop sobre remédios caseiros. E eu super recomendo, ela é uma médica maravilhosa. Então, recomendo para vocês, tá bom? Entra no @ dela que ela vai dar um workshop hoje à tarde. À tarde pra gente aqui no Brasil, né? Porque lá pra ela já é quase noite. Então, se vocês tiverem interesse, ó, aproveita. Muito maravilhosa. Obrigada a todas as mulheres que aqui tiveram. A vocês que vão assistir depois, tá bom? Porque tudo isso aqui só faz sentido porque vocês estão aí desse lado. E a gente consegue fazer essa troca, essa partilha, tá bom? Então, compartilha depois esse conteúdo com outras mulheres que precisam saber sobre isso. Mais sobre si mesmas e se permitir a se amar sem culpa, tá bom? Ó, beijo grande, um bom domingo para todo mundo. Fiquem com aqueles que mais são caros para vocês. Aquelas pessoas caríssimas. Caríssimas que não há o que pague para estar com elas, tá bom? Beijo, ó. Até domingo que vem, às 9h39, a gente se encontra aqui também.
tá bom? Beijo grande para todo mundo e a gente se vê.